Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Bom dia, sexta-feira, vem chegando com muita energia para o nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai pegando a Bíblia de vocês, já vai abrindo lá em Mateus, capítulo 19. A questão do divórcio e Jesus e as crianças. Vem chegando com muita energia, já vai preparando seu café, sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, está me assistindo aqui depois, esse aqui é um espaço preparado para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, criar o hábito de fazer o seu devocional individual e aqui na minha companhia para você complementar também o seu devocional todos os dias de segunda a sexta, às 7h, 7 da manhã. Mãe, faça um bom dia, benção, seja bem-vinda. Então, para você que não me segue, já me segue aqui nessa página, curta, compartilha, convida mais pessoas para estarem aqui. Compartilhe essa mensagem para que a palavra de Deus possa se espalhar mais e encontrar mais pessoas. Deus te abençoe e te ilumine sempre também, mãe. Já vai pegando a Bíblia de vocês, abrindo Mateus capítulo 18. A questão do divórcio, Jesus e as crianças. Pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Se você puder fechar o seu olho aí no seu lugar, feche para a gente dar início à nossa oração, para a gente começar a nossa devocional. Então, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui que eu vou fazer a oração, para que o Espírito Santo ministre no nosso devocional aqui de hoje. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, pela graça, pela misericórdia. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, nesse espaço, para que a gente possa crescer na espiritualidade, crescer na Tua palavra, para edificar cada dia mais, crescer no poder da fé e da Tua palavra, Senhor. Que a partir desse momento não seja eu, mas sim que seja o Senhor, querido Espírito Santo. Que o Senhor possa ministrar aqui através de mim, abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para a gente receber a Tua palavra. Revela nossos mistérios, ensina-nos o que o Senhor quer nos mostrar no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui presente, que vai assistir depois. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um devocional abençoado, Pai. Sua presença aqui é muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo aqui, Espírito Santo. Estou total liberdade e autoridade para ministrar aqui, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Léo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, gente, nós estamos no capítulo 19, dividimos duas partes. A gente vai falar hoje sobre a questão do divórcio, Jesus e as crianças. E na segunda-feira a gente fala sobre o jovem rico. Então, pega papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de vocês. É importante que vocês tenham a Bíblia de vocês. Para quê? Para vocês iniciarem a fazer o devocional de vocês individual. E depois vocês trazem aqui para quê? Para complementar o seu devocional. Então, é sempre importante vocês fazerem isso no cantinho de vocês, no individual de vocês, para você criar esse relacionamento com Deus no seu particular, no seu secreto. Amém? Então, vamos lá. A questão do divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Então, a todo momento, se você ler a Bíblia, se você fazer devocional, você percebe que a todo momento os fariseus, os mestres da lei, sempre tentavam colocar Jesus à prova. Apesar de todos os milagres que ele realizava, apesar do ensino que ele ensinava, que era totalmente diferente de todo mundo que já passou por ali, de tudo que Jesus falava e ensinava, ele sempre queria pôr Jesus à prova. Sempre estava ali para poder criticar ou para poder julgar Jesus e tentar pegar algo de errado para poder criticar e julgar Jesus. Eles sempre estavam procurando uma maneira de matar Jesus, de julgar Jesus. Então, toda vez que vocês forem ler fariseus, mestres da lei, eles sempre vão estar
achando uma oportunidade de julgar Jesus através do seu ensino e de colocá-lo à prova. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, Jesus está falando aqui o seguinte: quando o homem e a mulher foi criado lá por Deus, Deus falou o seguinte: por essa razão, o homem vai abandonar o seu pai, vai deixar o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher, porque agora eles são uma só carne. E Deus falou o seguinte: Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração do homem. Só que, se você se separa do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, por uma questão de imoralidade sexual, é dada a carta de divórcio e beleza. Mas agora, se você se divorcia do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, por algum outro motivo, é considerado como o quê? Adultério. Ou seja, é considerado como adultério. Então, aqui continuando, vai falar o seguinte: os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Os discípulos estão falando: se for por caso de casar e for separar por uma questão sem ser por imoralidade sexual, é melhor então não casar. E Jesus falou o seguinte: Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros são feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus e as crianças. Depois trouxeram as crianças a Jesus para lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então, quais são as mensagens que a gente tem dentro desses dois subtítulos aqui? É a seguinte: quando você se casa, sua família agora é sua mulher. O que acontece muito hoje? A partir do momento que o homem se casa com a mulher, ele ainda tem aquela conexão com a mãe ou com o pai e ainda vive debaixo das regras dos pais, das regras das mães, e não consegue separar essa questão. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou o seguinte: a partir de agora o homem, ele se unirá com a sua mulher e vai deixar o seu pai e sua mãe, porque agora ele vai virar uma só carne com a sua esposa. Então todo mundo que se casa, que se junta com a sua mulher, ele se torna uma só carne e a sua família se torna a sua esposa e o seu marido. A sua família, o seu pai, sua mãe, seus tios, seus primos se tornam parentes. Então agora você, a sua esposa e o seu marido, o casal ali que casou, é uma só carne e ali é uma família. Então quando você se casa com a sua família é a sua mulher, é o seu esposo. Sua mãe e seu pai viram parentes de vocês. E você, o marido e a mulher, viram ali uma só carne. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários da foguinho da coração. Outra mensagem aqui é a seguinte: dureza de coração. O que Jesus quis dizer com dureza de coração na questão do divórcio? Quando ele fala o seguinte: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Dureza de coração aqui, Jesus está querendo dizer que é o seguinte: ego, vaidade, orgulho, por quê? Padrão de comportamento, não querer reconhecer um mau comportamento ou um mau hábito, não querer sentar para conversar, para resolver ali a situação. Por quê? Mentalidade, padrão de comportamento, hábitos que precisam ser mudados.
Hoje em dia, o que acontece muito aqui no mundo? As pessoas acham que é mais fácil você mudar de esposa, você mudar de marido, você mudar de namorado, de namorada, do que você simplesmente mudar a sua mentalidade, o padrão de comportamento e o seu hábito. O que é isso? Dureza de coração. Então, Jesus está falando o seguinte: Moisés permitiu isso por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, que não reconhece os padrões de comportamento, que não reconhece o comportamento ruim, que deixa com que o ego, que a vaidade, não reconheça que vocês deveriam sentar, conversar e resolver a situação. O que quer dizer com isso? Perdão também. Quando um casal ali briga, o que acontece muito? Às vezes fica muito tempo sem conversar porque o ego, a vaidade e o orgulho impede de uma pessoa ou de outra ir lá e pedir perdão. Aí passa um dia sem conversar, 2 dias sem conversar, 3 dias sem conversar, e quando já viu, o namoro, o casamento já esfriou, já foi perdendo o clima, já foi perdendo o amor, já foi perdendo tudo. Por quê? Dureza de coração. Tá fazendo sentido? Então Jesus quer dizer o seguinte: Moisés permitiu isso por causa da dureza de coração de vocês. Então, hoje em dia, as pessoas acham mais fácil mudar de namorado, de namorada, de marido, de esposa, por causa dessa dureza de coração. E o que seria importante, interessante de fazer? Porque se você separa do seu marido ou da sua esposa, se não for por uma questão de imoralidade sexual, isso ainda Jesus fala que é como se você estivesse cometendo um adultério, né? Se você separa sem motivo nenhum, assim, da sua esposa. O que é importante você fazer? O casal tá ali em atrito, tá ali, não tá se entendendo, muda o padrão de comportamento. Se vocês estão se desentendendo, namorada, marido, esposa, é por um padrão de comportamento que está se repetindo, é por um mau hábito que ali não tá batendo um com o outro. Então senta, conversa, tenta alinhar. Talvez é só uma questão de mudar o comportamento, de mudar o hábito, uma questão também ali de saber conversar, de saber entender o outro, de saber pedir desculpa, pedir perdão. Enfim, é algo que se chama padrão de comportamento, ao invés de tentar mudar o seu parceiro. Por quê? Por mais que você ache que você mudando de parceiro, de parceira, a situação vai mudar, talvez não mude. Por quê? O fato de você mudar de pessoa, o seu padrão vai se repetir com aquela outra pessoa. A sua mentalidade vai se repetir com aquela pessoa. Aquele seu mau hábito vai se repetir naquela nova pessoa. E assim pode ser que esse mesmo padrão de comportamento, o mesmo motivo que foi rompido ali o relacionamento, pode romper com outros relacionamentos que vocês foram criados. Por quê? Dureza de coração. Então é mais fácil você mudar da pessoa do que você mudar o seu comportamento, o seu hábito, por causa do ego e da vaidade e do orgulho, que assume ali o controle das emoções e da atitude de vocês. Então o que é melhor? Muda o padrão de comportamento, entende o seu mau comportamento, o mau hábito, muda a sua mentalidade para que você possa ali reconstruir o seu relacionamento, retomar o seu relacionamento e entender aonde que a situação ali começou a sair do eixo. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. O que significa eunuco? Jesus está falando aqui o seguinte: os discípulos falam o seguinte: se for nesse caso, então, se o homem se separar da sua mulher, vai ser considerado adultério, então é melhor que não case. E Jesus fala o seguinte: nem todos podem aceitar essa palavra. Por que nem todos podem aceitar essa palavra? Porque nem todos conseguem ficar sozinhos, nem todos querem ficar sozinhos. Tem gente que quer casar, quer construir uma família, então nem todos conseguem ser eunuco. E o que é eunuco? Eunuco, gente, é ser castrado. Naquela época, as pessoas, existiam os eunucos, que eram pessoas castradas, que não podiam casar, que não podiam ter filho, porque eram castradas. E Jesus fala o seguinte: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. É dado como? Às vezes Deus separou no ventre da mãe essa pessoa para ser um eunuco, para ser uma pessoa reservada para o evangelho, para as coisas voltadas do reino dos céus. Às vezes é dado para essa pessoa essa questão de ser eunuco, essa questão da pessoa ser sozinha para cumprir o propósito na terra. Outros, somente aqueles a quem é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos... Foram feitos assim pelos homens, às vezes a mãe ou o pai, às vezes por um voto, às vezes por uma questão mesmo de querer que o filho siga nessa linha, se fez ele eunuco. E outros se fizeram eunucos. Outros tomaram a decisão de ser eunucos.
Outros decidiram por si mesmos se dispor ali ao reino do céu, se dispor ali a ser uma pessoa que não queria casar, a ser uma pessoa que não queria construir uma família, mas sim ser voltada para as coisas do reino do céu. Então outras pessoas se fizeram eunuco. E Jesus falou o seguinte, por causa do reino dos céus, quem puder aceitar isso, aceite. Então, quem puder aceitar ser eunuco, separar sua vida ali para ser voltado para o reino dos céus, aceite. Quem não puder, se case, mas se case sabendo que, se você se separar com a sua mulher por qualquer outro motivo que não seja imoralidade sexual, isso é considerado como adultério. Então, mude a mentalidade, mude o comportamento, mude o hábito. Para quê? Para que a separação não aconteça por um motivo supérfluo, um motivo que pode ser resolvido. Nem todo mundo pode ficar sozinho. 2 exemplos de pessoas que não se casaram, que voltaram a vida totalmente voltada para o reino dos céus, foi quem? Jesus e Paulo. Jesus e Paulo, eles não casaram, eles não construíram uma família em si, não tiveram filhos, enfim, assim, mas eles tiveram a vida ali totalmente voltada para o reino dos céus. Então, eles se dedicaram a vida toda voltada para o reino dos céus. Então, quem puder aceitar essa palavra, aceite. Isso é possível? Isso é possível. Requer muito entrega para você fazer o reino dos céus, você construir ali uma família, para você ser totalmente dedicado para o reino dos céus. Outra mensagem, isso aqui é muito importante, é mais direcionada para você que é pai, para você que é mãe. Jesus está falando o seguinte, depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Então aqui, pais e mães, vocês que têm crianças, principalmente crianças aí na idade de 0 a 7 anos, que é onde a criança absorve muita coisa como esponja, é onde o caminho da criança está sendo forjado ali, é onde que você se ensinar princípios bíblicos, leitura bíblica, colocar ela no caminho de Jesus, isso vai ficar firmado na mente dessa criança, ela não vai se perder, porque Jesus fala, se você ensina o seu filho o caminho de Jesus, ali esse caminho vai ficar gravado na cabeça dela. Então, passe a orar pelos seus filhos com imposição de mão. Por quê? Quando você ora pelo seu filho com imposição de mão, declarando, falando, seu filho está tendo ali uma experiência e essa experiência fica na memória dele. E o que acontece quando você ora pelo seu filho colocando a mão? Você está forjando ali o caráter do seu filho, porque você está falando que seu filho é um filho de Deus, é um filho voltado para o Evangelho, é um filho que vai ter princípios, então você forja caráter, você direciona para o caminho de Jesus, você ativa a identidade dele de filho, filho de Jesus, por causa da oração. Então, da mesma forma que existe pessoas com autoridade que passam pelos filhos de vocês, principalmente de 0 a 7 anos, na escola, professores, tios, avós que têm autoridade, e declaram ali palavras negativas, às vezes xinga por uma questão de estresse, e quando a criança vai crescendo, ela toma para si aquelas palavras negativas, isso fica no inconsciente, guardado como memória. A oração tem o poder de quebrar essas palavras negativas que são lançadas na vida dos filhos de vocês. Então, todos os dias é importante que vocês orem pelos filhos de vocês, impondo as mãos sobre os filhos de vocês, declarando sobre a vida, na vida do filho de vocês, que eles vão ser homem de Deus, vão ser fortes, corajosos, e isso e aquilo. Para quê? Forjar o caráter, ativar a identidade, para eles saberem quem eles são através da oração. Sem falar que a oração faz edificar a vida do seu filho, protege os caminhos do seu filho, ele entende que existe um reino espiritual, entende que existe um mundo espiritual, entende que existe Jesus, Deus, Espírito Santo, através da oração que é feita ali. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, o que é importante fazer? Oração, pai, mãe, tio, responsável por uma criança, sempre faça oração, impondo a mão na cabeça do seu filho, porque ali você está criando uma experiência, está impactando a vida do seu filho, ele está tendo memórias que vão ser guardadas, e quando ele crescer, ele vai ter essas memórias, vai conhecer o caminho de Jesus, o caráter vai estar forjado, a identidade vai estar ativada de acordo com a declaração, de acordo com a oração, de acordo com a experiência que ele está tendo ali, principalmente nessa idade de 0 a 7 anos, que a criança absorve muito rápido e muitas coisas ele fica gravado na memória. E a gente vai para o nosso plano de ação, que é o seguinte: jejum de acordo com a sua resistência, orar sem cessar, leitura da Bíblia e louvor.
tudo isso, gente, isso aqui é o que você tem que fazer para você criar um relacionamento com Deus. Isso é para você fortificar cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Isso é para você criar mais ainda profundidade no relacionamento de vocês. Para você conversar com Jesus, basta você sentar e falar: bom dia, Espírito Santo, tudo bem com você? Seja bem-vindo no meu dia de hoje. A sua presença aqui, ela é indispensável. A sua presença aqui, ela é muito bem-vinda na minha vida. Isso aqui você já está criando um relacionamento com Deus. Jesus, tudo bem? Hoje eu te entrego o meu dia. Fala comigo durante o meu dia. Sinta-se à vontade aqui comigo. Ensina-me os teus caminhos. Me dê o coração como o teu. Vai me direcionando, vai me instruindo durante o meu dia. Isso aqui você já está criando um relacionamento com Deus. Só que quando você faz o jejum, você está o quê? Fortificando cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Você está o quê? Criando mais ainda intimidade. Você está adentrando cada vez mais no mundo espiritual, ainda ficando mais sensível à voz dele. Oração sem cessar. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Mais o hábito de conversar com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, você tem esse hábito de conversar. Mais você fica protegido pela sua oração e mais o mundo espiritual se movimenta, porque quando você declara, o mundo espiritual está sempre se movimentando através da sua oração. Leitura da Bíblia, seu devocional, o Espírito Santo ministra em você através da palavra, você vence as suas guerras através da palavra, e louvor, você abre a atmosfera, você abre os céus, você vence batalhas, você quebra cadeias, entrega a sua adoração através do louvor. Então isso aqui, gente, no seu dia a dia, quanto mais você for fazendo, você vai tomando o quê? Um hábito normal. É prazeroso você fazer isso. Por quê? Eu vou ficar de jejum aqui porque eu estou precisando ouvir uma resposta de Deus, é uma decisão que eu preciso tomar muito importante, eu não quero ouvir de outras pessoas, então eu vou fazer meu jejum aqui. Eu quero orar por uma pessoa e eu preciso que essa pessoa tenha uma libertação, que essa pessoa conheça Jesus, está difícil de tirá-la desse caminho, jejum. Minha vida está travada, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso entender o que está acontecendo, jejum. Então isso são ferramentas que fazem você fortificar, ficar cada vez mais íntimos de Jesus. Amém, gente? Só que o relacionamento de Deus você constrói ali, dia a dia, são pequenas atitudes, pequenas coisas que você faz, você já está criando um relacionamento com Deus. Segundo plano de ação, você vai lá clicar no link que está lá nos meus stories ou no link que está lá na minha bio e entrar no grupo do Telegram. Por quê? Como eu falei, a criança do 0 aos 7 anos de idade é a fase onde ela mais absorve palavras, decretos, traumas, situações que aconteceram na vida dessa criança, que absorveu e criou ali um impacto muito grande. Quando essa criança cresce, vira adolescente, vira adulto e vai viver algo novo, talvez se foi lançado palavras negativas na vida dessa criança, se teve um impacto muito forte, um trauma, isso deturpa a identidade dessa criança e ela cria medo, insegurança, incapacidade, insuficiência por causa da identidade dela que foi deturpada durante o crescimento dessa criança. Então, dia 27 de fevereiro de 2024, agora vai ser terça-feira, se eu não me engano, eu vou fazer uma masterclass, vai ser ao vivo, vai ser pelo Zoom e vai ser 100% gratuita. Então, o que você vai precisar ter? Apenas baixar o aplicativo do Zoom no seu telefone e entrar no grupo do Telegram. Também é gratuito. Para quê? Para você receber as informações no dia da masterclass. Então, o que vai ser essa masterclass? Eu vou falar para vocês, vai ser sobre identidade espiritual, como que a sua identidade é deturpada, como que você fica com a sua identidade deturpada, o que você faz para você ativar, para você aceitar a sua identidade, como que você se liberta de palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida, como você rejeita essas palavras e como que você vive agora através da sua identidade ativada. Então, eu vou falar sobre tudo isso e sobre o mundo espiritual, que também tem envolvimento do mundo espiritual nisso também, em questão da sua identidade ser deturpada. Então, dia 27 de fevereiro, masterclass gratuita, online, pelo Zoom. É só clicar no link que está nos meus stories lá, entrar no Telegram para você receber as informações. Então, façam um excelente dia. Deus abençoe o dia de vocês. Entra lá no grupo, faça o plano de ação para que vocês possam cada vez mais ativar a identidade de vocês de filho e viver ela na sua potencialidade máxima. Faça um excelente dia. Amanhã é sábado, não tem live e retornarei na segunda-feira, 7h07 da manhã. Deus abençoe o dia de vocês e um ótimo final de semana.